A importância da atmosfera espiritual em nossa casa vai muito além do que muitos imaginam. Não se trata apenas do que vemos com os olhos físicos, mas do que está acontecendo no mundo espiritual, no qual cada objeto e cada escolha dentro de nossa casa desempenham um papel crucial. O que colocamos em nosso ambiente, mesmo que pareça inofensivo, pode estar atraindo forças espirituais que nem percebemos. Padre Alex Nogueira nos ensina que a casa não é apenas um lugar físico de descanso e conforto. Ela é, na verdade, um espaço espiritual e, como tal, deve ser tratado com sabedoria. Cada escolha, desde a decoração até os objetos que trazemos para dentro de nossos lares, tem o poder de influenciar o ambiente espiritual. Quando não estamos atentos, podemos abrir portas para influências negativas sem sequer perceber. É essencial compreender que não existe terra neutra no reino de Deus. Cada coisa que permitimos entrar em nossa casa pode estar enviando um sinal para o mundo espiritual. Por isso, a vigilância espiritual em nossas casas é fundamental. As Escrituras nos alertam sobre os perigos das coisas que permitimos em nossos lares. A Bíblia, em Deuteronômio 7, 2, 6, nos adverte: não traga coisa detestável para sua casa, para que não seja amaldiçoado como ela. Isso nos mostra que, ao escolher o que colocamos em nossa casa, estamos, na verdade, decidindo o tipo de influência espiritual que permitimos em nossas vidas. Padre Alex nos chama a ser mais conscientes dessas escolhas e a garantir que nossa casa seja um lugar onde a paz de Deus possa reinar, longe das influências de forças negativas. Muitas vezes, sem perceber, trazemos para nossas casas objetos, embora pareçam inofensivos, têm o poder de convidar forças espirituais negativas. Padre Alex Nogueira alerta sobre como alguns itens comuns de decoração podem se tornar portais para influências que não desejamos. Um exemplo clássico disso é o uso de símbolos ou objetos na prática. Tem conotações espirituais profundas, mas que são interpretados por muitos como simples acessórios de design. Por exemplo, certos tipos de amuletos, imagens ou até mesmo símbolos populares na cultura contemporânea podem ter significados ocultos que abrem portas para o mundo espiritual. Padre Alex nos lembra que, como cristãos, devemos ser cuidadosos com o que permitimos entrar em nossa casa, pois cada objeto carrega uma mensagem. Às vezes, o que parece ser apenas um enfeite, como um simples adereço ou uma peça decorativa, pode ser um convite à ação de forças que queremos evitar. Em sua sabedoria pastoral, ele ensina que a vigilância espiritual deve ser aplicada em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nas coisas mais simples que, à primeira vista, podem parecer inofensivas. Ao selecionar o que colocamos ao nosso redor, devemos sempre lembrar que nosso lar deve ser um refúgio de paz e segurança. Um lugar onde o Espírito de Deus é bem-vindo e onde as influências negativas não têm espaço. Por isso, ao decorar nossa casa, é vital que busquemos a orientação divina para que possamos criar um ambiente que realmente reflita a luz de Cristo
e não, inadvertidamente, atraia aquilo que é contrário a ele. Às vezes, buscamos decorar nossas casas com itens naturais, acreditando que estamos apenas trazendo um toque de simplicidade e harmonia ao ambiente. No entanto, Padre Alex Nogueira nos adverte sobre o uso inconsciente de certos elementos que, apesar de parecerem inofensivos, podem ter conotações espirituais profundas. Um exemplo disso são as ervas secas, como o alecrim, a lavanda e a sálvia, que muitas vezes são usadas como decoração em nossas casas, sem refletirmos sobre suas origens e significados no mundo espiritual. Essas ervas não são apenas elementos decorativos, mas são associadas a práticas mágicas e ocultistas. A lavanda, por exemplo, pode ser usada em rituais de manipulação. O alecrim é relacionado a trabalhos de memória e influência mental. E a sálvia é conhecida por ser utilizada em rituais para abrir portais espirituais. Embora sua presença em nossa casa possa parecer um simples desejo por uma decoração natural ou por um estilo de vida mais orgânico, estamos, sem perceber, rodeando-nos de objetos que podem atrair energias e influências que não são da vontade de Deus. Padre Alex nos lembra da importância de discernir o que colocamos ao nosso redor e de manter nossa casa alinhada com os princípios de Cristo. Cada elemento da nossa decoração deve ser escolhido com cuidado, garantindo que tudo em nossa casa glorifique a Deus e não abra portas para práticas espirituais que se opõem à sua vontade. Ao decorarmos nossas casas, muitas vezes seguimos as tendências da moda e os conselhos de especialistas em design, sem perceber que algumas dessas escolhas podem ter implicações espirituais. Padre Alex Nogueira nos alerta sobre a presença de espelhos estrategicamente posicionados em nossas casas, especialmente aqueles colocados de forma a refletir portas ou entradas. Embora muitos vejam os espelhos como ferramentas para ampliar espaços ou iluminar ambientes, eles têm uma função mais profunda no contexto espiritual. Podem ser portas para outras dimensões. No ocultismo, os espelhos são considerados portais entre o mundo físico e o espiritual, usados para comunicação com entidades espirituais. Quando um espelho reflete uma entrada, ele pode criar uma estrada espiritual que permite a passagem de forças invisíveis. Muitas vezes, é fácil ignorar essa realidade, especialmente quando o espelho parece ser apenas uma escolha estética. No entanto, a Bíblia nos ensina a ter discernimento e a ser vigilantes quanto ao que permitimos entrar em nossas casas. Ao posicionar espelhos de maneira imprudente, podemos estar inadvertidamente abrindo nossa casa para influências espirituais que não desejamos. Padre Alex nos exorta a avaliar cada escolha de decoração, não apenas com os olhos físicos, mas com uma visão espiritual, para que possamos proteger nossa casa de qualquer influência que não seja divina. O ambiente da nossa casa deve refletir a presença de Deus, e é nosso dever garantir que tudo dentro dela esteja em sintonia com sua vontade. Muitas vezes, ao decorarmos nossas casas, escolhemos itens que achamos bonitos ou que têm um significado emocional. Mas Padre Alex Nogueira
nos ensina que devemos estar atentos ao impacto espiritual de nossas escolhas. Um exemplo claro disso são os objetos naturais, como conchas, pedras e penas, que muitas vezes são usados em coleções decorativas, embora esses itens possam parecer simples e naturais. No mundo espiritual, eles têm significados muito mais profundos. As conchas, por exemplo, são associadas a espíritos da água, enquanto as pedras podem representar energias da terra e as penas, os espíritos do ar. Quando esses elementos são organizados de forma intencional, eles podem servir como altares ou focos para forças espirituais que não têm o propósito de glorificar a Deus. O que muitos veem como uma simples exibição de beleza natural pode, na verdade, estar atraindo influências espirituais negativas para dentro de casa. Padre Alex nos alerta que devemos sempre considerar a origem e o simbolismo de tudo que colocamos em nosso ambiente. Mesmo que a intenção seja apenas criar um ambiente acolhedor e esteticamente agradável, é crucial que nossa casa permaneça alinhada com os valores cristãos e com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a evitar a idolatria e qualquer coisa que possa desviar nossa adoração e devoção exclusiva a Deus. Portanto, ao escolher itens para nossa casa, devemos sempre questionar se eles estão, de alguma forma, honrando a Deus, ou se podem estar criando um espaço propenso à influência de forças espirituais que competem com sua autoridade. A santidade do nosso lar deve ser preservada, e isso exige discernimento e sabedoria em todas as nossas decisões de decoração. Ao longo dos tempos, muitos de nós temos a tendência de buscar formas de embelezar nossos lares com peças decorativas que trazem luz e atmosfera aconchegante. No entanto, Padre Alex Nogueira nos alerta sobre um tipo específico de decoração, embora pareça inofensiva. Pode carregar consigo significados espirituais profundos, as lanternas com cortes em forma de estrelas. Essas lanternas, frequentemente associadas a um charme exótico ou a uma estética boêmia, têm sido usadas ao longo da história em rituais e cerimônias espirituais, especialmente em práticas ocultistas. Os cortes em forma de estrela não são meramente decorativos. Eles representam uma conexão com poderes cósmicos e entidades espirituais que operam sob a capa da escuridão. Quando essas lanternas são posicionadas em nossa casa, principalmente perto de portas ou janelas, elas podem ser vistas como sinalizadores de que aquele espaço está aberto à influência de forças espirituais que não pertencem ao reino de Deus. A luz que elas emitem, longe de ser apenas uma iluminação suave e acolhedora, pode servir como uma forma de canalizar energias espirituais para dentro de nossa casa. Padre Alex nos lembra que devemos estar atentos ao uso de símbolos e objetos, embora esteticamente agradáveis, podem ter um efeito profundo no mundo espiritual. O cristão é chamado a criar um ambiente em sua casa que seja um reflexo da luz divina, não da luz que busca comunicar-se com poderes celestiais ou espirituais que competem com a autoridade de Deus. Por isso, ao escolhermos itens para nossa decoração, devemos nos perguntar se eles estão de acordo com os princípios do reino de Deus
inadvertidamente. Estamos abrindo portas para influências espirituais que não desejamos em nossos lares. A santidade do ambiente que criamos em nossa casa deve ser nossa prioridade, e isso exige discernimento e cuidado com os sinais que enviamos ao mundo espiritual. É natural, ao decorarmos nossas casas, busquemos expressar nossas personalidades e gostos através de objetos e imagens que amamos. Muitas vezes, nossa escolha por figuras de animais, como gatos, pode ser interpretada apenas como uma forma de carinho por essas criaturas. No entanto, Padre Alex Nogueira nos alerta sobre o simbolismo oculto que certas figuras, como os gatos, podem carregar. Em várias culturas e tradições espirituais, os gatos são vistos como seres místicos, ligados a forças espirituais e considerados familiares de bruxas ou guias espirituais entre os mundos físico e sobrenatural. Quando colocamos essas figuras em nossas casas, especialmente gatos negros ou estátuas com influências egípcias, podemos estar sem saber, criando um ambiente propício à entrada de espíritos familiares ou entidades espirituais. O simples ato de exibir essas figuras pode estar, na verdade, sinalizando ao mundo espiritual que nossa casa está aberta a influências que não são compatíveis com o reino de Deus. Padre Alex nos orienta a refletir sobre o impacto espiritual de nossas escolhas de decoração e a entender que, como cristãos, devemos evitar qualquer símbolo ou objeto que, de alguma forma, remeta a práticas que competem com a adoração exclusiva a Deus. A Bíblia nos ensina a testar os espíritos e a garantir que nada em nossa casa abra espaço para forças espirituais que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Ao decorar nossa casa, devemos lembrar que cada objeto carrega um simbolismo e pode influenciar o ambiente espiritual ao nosso redor. Muitas vezes, ao procurar decorar nossas casas de maneira acolhedora e esteticamente agradável, acabamos escolhendo elementos que, sem querer, podem abrir portas para influências espirituais negativas. Um exemplo disso são as coleções de objetos naturais, como conchas, pedras e penas, que muitas vezes são arrumadas de maneira decorativa. Esses elementos, que podem parecer apenas parte de um estilo boêmio ou rústico, têm significados espirituais profundos nas práticas ocultistas. As conchas, por exemplo, são associadas a espíritos do mar e forças da água, enquanto as pedras são ligadas às energias da terra e as penas ao ar, cada um representando um elemento espiritual. Quando organizados juntos, esses itens podem funcionar como altares ou focos de atração para práticas espirituais que não honram a Deus. Padre Alex Nogueira nos alerta sobre a importância de estarmos atentos à simbologia que carregam e como, ao escolher esses objetos, podemos estar inadvertidamente atraindo energias negativas para dentro de nossas casas. O simples ato de exibir esses itens pode ter um impacto espiritual significativo, criando um ambiente que acolhe influências que não são de Deus. Como cristãos, devemos garantir que nossa casa reflita
a santidade e a paz de Deus. Não a adoração aos elementos da natureza ou aos espíritos que buscam competir com a presença divina. A Bíblia nos ensina que não devemos permitir que qualquer ídolo ou símbolo que remeta à adoração de outros deuses tenha espaço em nossa vida. E isso inclui a decoração de nosso lar. Ao fazermos escolhas conscientes sobre o que permitimos em nossa casa, garantimos que nossa família esteja protegida e que o ambiente espiritual seja verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus. Quando decoramos nossas casas, muitas vezes fazemos isso com a intenção de criar um ambiente acolhedor e harmonioso, mas nem sempre estamos conscientes do impacto espiritual que esses objetos podem ter. Padre Alex Nogueira nos ensina a importância de proteger o ambiente da nossa casa de influências espirituais negativas, algo que pode ser facilmente ignorado ao escolher itens decorativos. Um exemplo disso são as figuras e imagens religiosas. Em muitas casas, são usadas como elementos decorativos sem o devido discernimento. Embora essas imagens possam parecer inofensivas, elas carregam significados profundos em algumas tradições espirituais. Podem ser símbolos de adoração a ídolos ou de invocação a entidades espirituais. A Bíblia nos adverte contra a idolatria e nos ensina a adorar somente a Deus, o Criador, sem dar espaço para qualquer outra forma de veneração que desvie a nossa atenção e devoção. Padre Alex nos exorta a avaliar o propósito de cada objeto que trazemos para nossa casa e a refletir sobre seu impacto espiritual, ao invés de simplesmente seguir modismos ou escolher algo que parece bonito. Devemos perguntar a nós mesmos se esses objetos realmente honram a Deus e se estão em conformidade com os princípios da nossa fé. A casa é o nosso santuário, um lugar de paz e de refúgio, e deve ser protegida de qualquer influência que possa tirar esse ambiente de harmonia com a vontade de Deus. Ao tomar decisões conscientes sobre o que colocamos em nossa casa, estamos criando um espaço onde a presença divina pode habitar livremente e onde nossas famílias podem viver em paz e segurança. Muitas vezes, ao decorarmos nossas casas, buscamos itens que nos tragam conforto ou que expressem nossa personalidade. No entanto, Padre Alex Nogueira nos alerta que devemos estar atentos às escolhas que fazemos, pois até mesmo as coisas que parecem simples ou inofensivas podem ter uma significância espiritual profunda. Um exemplo disso são as velas e os incensos, que frequentemente usamos para criar uma atmosfera agradável, mas que, em algumas tradições espirituais, são usados em rituais de magia ou de invocação de espíritos. Embora a intenção de muitos ao usar esses itens seja puramente decorativa ou para criar um ambiente acolhedor, Padre Alex nos ensina que devemos estar conscientes de como esses elementos podem ser mal interpretados ou usados por forças espirituais que não agradam a Deus. As velas, por exemplo, podem ser associadas à adoração de ídolos ou usadas em rituais para invocar forças cósmicas que não pertencem ao reino de Deus. Da mesma forma, o uso de incensos em alguns contextos espirituais tem como objetivo criar um ambiente propício à comunicação com entidades espirituais. Ao trazer esses objetos para dentro de nossa casa, sem o devido discernimento,
podemos inadvertidamente abrir portas para influências espirituais negativas. A Bíblia nos ensina a ser vigilantes e a não permitir que qualquer coisa em nossa casa se torne um ídolo ou um símbolo de adoração que desvie nossa devoção a Deus. Padre Alex nos exorta a examinar o propósito de cada item que escolhemos para nossa casa e a garantir que ele esteja em alinhamento com os princípios da nossa fé cristã, mantendo nossa casa como um lugar de adoração exclusiva a Deus, onde somente sua presença é bem-vinda ao longo da vida. As famílias enfrentam desafios diários que muitas vezes colocam à prova sua unidade e harmonia. Padre Alex Nogueira nos lembra da importância da prática da humildade e do serviço mútuo dentro de casa, como um reflexo do amor de Cristo no ambiente familiar. A verdadeira felicidade e paz vem da disposição de servir uns aos outros com o coração puro e cheio de amor. Quando nos dedicamos ao bem-estar do outro, sem esperar algo em troca, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Muitas vezes, a vida cotidiana pode nos levar a pensar apenas nas nossas próprias necessidades e desejos. Mas o chamado de Cristo é para que amemos e sirvamos nossos irmãos e irmãs, especialmente dentro de nossa própria casa, ao praticarmos a humildade e o serviço. Criamos um ambiente onde o Espírito de Deus pode habitar e transformar cada situação difícil em uma oportunidade de crescimento espiritual. Padre Alex nos ensina que, ao servir uns aos outros, mesmo nas pequenas coisas, estamos cultivando um ambiente de paz e de amor que reflete a presença de Cristo em nossa vida. Quando uma família é unida pelo serviço mútuo, a graça de Deus se torna palpável em cada ação, e isso fortalece os laços familiares, tornando-os mais sólidos e cheios de bênçãos. A verdadeira força de uma casa está no amor e no serviço desinteressado que ela oferece a todos os seus membros, fazendo com que cada um se sinta valorizado e amado. A oração é um dos pilares fundamentais na vida cristã, especialmente no ambiente familiar, onde o lar deve ser um reflexo da presença de Deus. Padre Alex Nogueira nos ensina que a oração deve ser prática constante, uma forma de manter a conexão com o Senhor em todos os momentos, sejam bons ou difíceis. Muitas vezes, em meio à rotina agitada, podemos deixar de lado a oração, achando que temos tempo suficiente ou que nossa fé é forte o suficiente para enfrentar os desafios sem ela. No entanto, a oração diária fortalece nossa vida espiritual e cria uma atmosfera de paz e proteção ao nosso redor. Quando oramos juntos como família, estamos não apenas pedindo pela graça de Deus, mas também afirmando nossa dependência dele em todas as coisas. A oração é um meio pelo qual podemos consagrar nosso lar, pedir sabedoria para as decisões que tomamos e proteção contra qualquer força espiritual negativa. Padre Alex destaca que a oração deve ser feita com sinceridade e perseverança, sem desânimo, pois é ela que nos sustenta e nos guia em todos os momentos. Além disso, a oração em família fortalece os laços de amor e fé, permitindo que cada membro experimente a paz que vem do Senhor. Ao fazer da oração
uma prática diária. Estamos estabelecendo um ambiente onde Deus é o centro. E isso traz não apenas bênçãos espirituais, mas também uma profunda paz que transcende todas as dificuldades da vida. A importância da liberdade espiritual é um dos maiores presentes que Deus nos deu. E é um princípio fundamental que devemos aplicar em nossas vidas e nas nossas casas. Padre Alex Nogueira nos lembra que Cristo nos libertou para vivermos de acordo com sua vontade, não para sermos escravizados por preocupações, medos ou qualquer tipo de opressão espiritual. A liberdade que Cristo oferece vai além da liberdade física, ela se estende ao nosso espírito e à nossa mente, permitindo-nos viver sem as amarras do pecado, das preocupações e das influências espirituais negativas, quando permitimos que a opressão espiritual se instale em nossa casa, seja por escolhas equivocadas, pela falta de discernimento ou por um ambiente que não está protegido por Deus. Estamos abrindo portas para que a paz seja substituída por um clima de constante luta e resistência. Padre Alex nos ensina que é necessário lutar pela liberdade espiritual, tanto individualmente quanto como família. Isso significa identificar e remover qualquer coisa que tenha o potencial de nos aprisionar, seja um objeto, uma atitude ou uma prática que esteja em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, em Gálatas 5:1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e isso nos lembra que somos chamados a viver em paz, com coragem e confiança no Senhor. Ao estabelecer um lar onde a liberdade espiritual reina, garantimos que a paz de Cristo habite em cada canto e que sua presença seja uma fonte constante de força e renovação. As dificuldades e os desafios fazem parte da vida de todos. E não é diferente quando se trata da vida familiar. Padre Alex Nogueira nos ensina que, mesmo diante das adversidades, nossa fé em Deus deve ser a nossa âncora, e é através dela que conseguimos superar as dificuldades com esperança e confiança. A vida familiar, com seus altos e baixos, exige paciência, compreensão, acima de tudo, uma fé firme em Deus, quando passamos por momentos difíceis, seja por questões financeiras, emocionais ou relacionais. A tendência é cair na desesperança. No entanto, o que Deus nos ensina é que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Em Romanos 8, 2:8, a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é uma promessa que nos garante que, mesmo nas dificuldades, Deus tem um propósito maior para a nossa vida e para a vida de nossa família. Padre Alex nos exorta a não permitir que as dificuldades nos afastem de Deus, mas, ao contrário, que usemos essas experiências para nos aproximarmos mais dele. Quando enfrentamos as dificuldades com uma atitude de fé e confiança em Deus, não apenas superamos as adversidades, mas também fortalecemos nossa relação com Ele e com os membros da nossa família. Em tempos de tribulação, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para nos guiar e nos dar a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Quando buscamos viver uma vida conforme os ensinamentos de Cristo, nossa casa se torna mais do que apenas um lugar físico.
ela se transforma em um santuário, um refúgio onde a paz de Deus deve reinar. Padre Alex Nogueira nos lembra que, para isso, é necessário criar um ambiente em nosso lar onde Deus seja o centro de tudo. Isso implica não só na decoração, mas nas atitudes diárias, nas escolhas que fazemos e nas palavras que falamos. Nossa casa deve ser um reflexo do amor de Cristo e, para isso, devemos garantir que tudo o que entra em nossa casa esteja em harmonia com os princípios de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos consagrar tudo o que temos ao Senhor, incluindo nossa casa. Ao fazer isso, criamos um espaço onde a presença de Deus pode habitar plenamente, trazendo com ela a paz, a alegria e a proteção divina. Padre Alex nos convida a olhar para o nosso lar e examinar se estamos permitindo que ele seja um reflexo do reino de Deus ou se, sem querer, estamos dando espaço para influências que competem com a vontade divina. A verdadeira transformação vem quando reconhecemos que nossa casa é um lugar sagrado e é nossa responsabilidade garantir que ela esteja alinhada com a vontade de Deus em todos os aspectos. Isso não significa perfeição, mas intenção e dedicação para viver de acordo com os princípios cristãos. Ao fazer isso, nossa casa se torna um lugar de luz, onde a presença de Deus é palpável, onde sua paz reina e onde o Espírito Santo pode agir com liberdade. Esse é o propósito de criar um ambiente onde somente Deus seja honrado e onde nossa família possa crescer em sua graça e amor. Ao compreendermos a profundidade da presença de Deus em nossas vidas, percebemos que nossa caminhada espiritual não termina quando organizamos nossa casa ou removemos objetos que possam ter influências negativas. Padre Alex Nogueira nos lembra que a vida cristã é um processo contínuo de vigilância, entrega e crescimento. Por isso, além de consagrar o nosso lar, somos chamados a cultivar diariamente um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Isso exige que estejamos atentos não apenas às coisas materiais, mas também ao clima emocional e espiritual que construímos dentro de casa. As palavras que escolhemos, os diálogos que nutrimos, a forma como tratamos os membros da nossa família e até mesmo o conteúdo que consumimos influenciam diretamente a atmosfera espiritual do lar. Muitas vezes, pensamos que apenas grandes ações têm impacto, mas Padre Alex nos recorda que são justamente as pequenas escolhas diárias que moldam o ambiente onde Deus pode habitar plenamente. Quando cultivamos paciência, gentileza, perdão e compreensão, estamos abrindo espaço para que a graça de Deus flua nos relacionamentos. Da mesma forma, quando evitamos discussões desnecessárias, fofocas, palavras duras e atitudes que geram tensão, estamos fortalecendo a presença da paz divina. A casa se torna, então, um espaço onde a luz de Deus brilha, não apenas pelas coisas que removemos, mas pelas virtudes que decidimos viver. Padre Alex também nos ensina que é essencial convidar Deus para dentro do nosso cotidiano, não apenas em momentos de oração formal, mas também nas pequenas atividades ao preparar uma refeição, ao descansar, ao conversar sobre o dia. Quando fazemos isso,
proclamamos que Deus é bem-vindo em todos os detalhes da nossa vida. Assim, o lar deixa de ser apenas um local físico e se transforma em um verdadeiro território consagrado, onde cada gesto e palavra se torna uma oportunidade de manifestar o amor e a presença do Senhor. Em nossa jornada espiritual, a busca pela paz e pela harmonia é um reflexo do nosso desejo de estar mais próximos de Deus e de viver em alinhamento com sua vontade. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para alcançar essa paz, é essencial que cada um de nós se comprometa a viver de maneira intencional, buscando continuamente a transformação em Cristo. Isso significa que, em nossas casas, devemos ser agentes ativos dessa paz, criando um ambiente onde a presença de Deus seja sempre palpável. Para isso, é necessário que cultivemos uma prática constante de oração, de reflexão nas Escrituras e de atos de serviço dentro do lar. Não devemos subestimar o poder da oração em conjunto, da adoração em família e do compartilhar momentos de fé. Essas práticas não apenas fortalecem o vínculo entre os membros da família, mas também mantêm nossa casa protegida e espiritualmente alinhada com os propósitos de Deus. Padre Alex nos lembra que nossa vida de fé não é algo isolado, mas deve estar profundamente conectada com as pessoas que amamos e convivemos diariamente. O ambiente familiar deve ser um lugar de acolhimento, onde a bondade de Deus se reflete em cada palavra, em cada atitude e em cada gesto. Quando conseguimos criar esse tipo de atmosfera, onde a paz e a presença de Deus estão no centro, nossas casas se tornam lugares de restauração e fortalecimento. É uma missão diária, mas gratificante. E o Senhor está conosco em cada passo desse processo, nos guiando e nos fortalecendo para que possamos ser verdadeiros exemplos de sua graça. Ao refletirmos sobre como a presença de Deus pode transformar nosso lar, percebemos que a verdadeira mudança começa em nosso interior. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para que nossa casa se torne um ambiente consagrado e cheio da paz de Cristo, precisamos primeiro permitir que Deus transforme nosso coração. A paz que buscamos em nosso lar é, muitas vezes, um reflexo da paz que cultivamos dentro de nós. Isso significa que, ao invés de tentarmos controlar ou modificar o ambiente ao nosso redor, sem antes buscar a transformação interior, devemos começar com uma entrega total a Deus. Quando permitimos que Ele atue em nossos corações, a transformação se reflete em nossos relacionamentos, em nossa atitude diária e até mesmo na forma como lidamos com os desafios. Isso é especialmente importante dentro da dinâmica familiar, onde as tensões podem facilmente surgir e onde, muitas vezes, é necessário praticar o perdão e a paciência. Padre Alex nos lembra que, ao vivermos com o coração alinhado com Deus, atraímos para nossa casa uma atmosfera de graça que torna mais fácil superar as dificuldades e resistir às tentações espirituais. Ao fazer disso uma prioridade, estamos criando um ambiente onde a presença de Deus pode habitar plenamente, não apenas nos momentos de oração, mas em todas as áreas da nossa vida diária. Isso implica em fazer escolhas conscientes,
como praticar o perdão, a gentileza e a compreensão, tornando essas virtudes a base de nossas interações familiares. Assim, a casa se torna mais do que um simples espaço físico. Ela se torna um reflexo do amor e da paz que Deus deseja para todos os seus filhos. Ao vivermos em um mundo que muitas vezes prioriza a aparência e as convenções externas, Padre Alex Nogueira nos ensina que o verdadeiro valor de uma casa não está apenas nos bens materiais ou na beleza estética, mas na presença de Deus que nela habita. Para isso, é fundamental que mantenhamos uma vigilância constante sobre o ambiente espiritual da nossa casa. A verdadeira transformação espiritual começa com a nossa disposição de ser guiados pelo Espírito Santo e de criar um ambiente onde a fé, o amor e a paz de Cristo prevaleçam. Isso significa que, além de fazer escolhas conscientes sobre o que colocamos em nosso lar, precisamos também cultivar uma atmosfera de oração e de prática das virtudes cristãs. A oração diária, tanto individual quanto em família, é uma forma poderosa de consagrar nossa casa e de manter a presença de Deus em todos os momentos. Padre Alex nos lembra que a espiritualidade cristã não deve ser restrita ao momento da missa ou às atividades religiosas formais. Ela deve se refletir em todas as áreas da nossa vida. Isso inclui os pequenos gestos de bondade, o cuidado com os outros e a disposição de servir. Cada ação, por menor que seja, deve ser uma expressão do amor de Cristo. Quando fazemos isso, não apenas consagramos o ambiente físico da nossa casa, mas também estabelecemos um local onde o Espírito Santo pode trabalhar livremente, renovando e transformando cada um dos membros da família. Em última análise, a paz de Deus em nossa casa é o reflexo da paz que vivemos internamente. E ao praticarmos isso no nosso dia a dia, nossa casa se torna um verdadeiro santuário onde a presença de Deus é sentida e manifesta. Quando entendemos que nossa casa é um espaço onde Deus deseja habitar e agir, percebemos que cada escolha, cada palavra e cada gesto contribui para construir essa atmosfera sagrada. Padre Alex Nogueira nos lembra que não basta apenas remover aquilo que faz mal, mas é essencial preencher o lar com aquilo que edifica, fortalece e aproxima nossa família da presença de Deus. Um ambiente espiritualmente saudável não se constrói apenas com a ausência do mal, mas com a presença constante do bem da oração, da caridade, do perdão e da prática do amor cristão no dia a dia. É nesse contexto que a família se torna um verdadeiro reflexo da Santíssima Trindade, vivendo em união, respeito e entrega mútua. Para isso, é importante cultivar um coração agradecido, capaz de reconhecer as bênçãos de Deus, mesmo nas pequenas coisas, e de transformar cada situação cotidiana em uma oportunidade de louvar ao Senhor. Quando escolhemos elevar nossas conversas, promovendo diálogos construtivos e evitando palavras que ferem, estamos construindo um ambiente onde reina a paz. Quando optamos por dedicar tempo à família, criando momentos de comunhão e oração, fortalecemos laços que resistem às dificuldades e às tentações do mundo. Assim, nossa casa passa a ser
não apenas um local onde vivemos, mas um espaço onde Deus é glorificado em cada detalhe e onde cada membro da família encontra força, consolo e direção. É dessa forma que construímos um lar verdadeiramente consagrado, onde a luz de Cristo ilumina todos os cantos e onde sua paz encontra morada permanente. Quando compreendemos que nossa casa é um reflexo da nossa relação com Deus, percebemos que cada detalhe do nosso cotidiano pode ser uma oportunidade de crescer espiritualmente. Padre Alex Nogueira nos lembra que a verdadeira transformação do lar acontece quando começamos a enxergar a rotina com olhos de fé, entendendo que Deus age também nas pequenas coisas. Muitas vezes, pensamos que a presença de Deus se manifesta apenas nos momentos de oração formal, mas Ele está presente também nas conversas simples, no compartilhar de uma refeição, nos gestos de cuidado entre os membros da família. Ao vivermos dessa forma, a casa deixa de ser apenas um espaço físico e se transforma em um ambiente onde o amor é praticado diariamente. As tensões e dificuldades que surgem, naturais em qualquer família, tornam-se oportunidades de praticar a paciência, o perdão e a humildade, virtudes que fortalecem o espírito e aproximam a família da vontade de Deus. Padre Alex nos convida a olhar para cada situação com um coração dócil, pronto para aprender e permitir que Deus molde nossas atitudes. Dessa maneira, mesmo os desafios se tornam instrumentos de santificação. E quando o lar se enche dessa dinâmica de fé e amor, ele se torna um lugar de descanso e renovação, onde cada pessoa encontra força para enfrentar o mundo exterior. É assim que construímos um ambiente verdadeiramente cristão, com escolhas diárias, pequenas, mas constantes, que revelam a presença viva de Deus em cada canto da casa. À medida que caminhamos na fé, percebemos que a verdadeira harmonia dentro do lar não vem apenas da ausência de conflitos, mas da presença constante da graça de Deus atuando nos detalhes do dia a dia. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para vivermos essa realidade, precisamos cultivar um coração disposto a ouvir a voz de Deus e a permitir que Ele nos conduza com sabedoria. Muitas situações familiares que parecem simples podem se transformar em momentos de crescimento espiritual quando as encaramos com paciência e confiança no Senhor. É no modo como respondemos a uma palavra ríspida, na maneira como lidamos com o cansaço ou na forma como escolhemos dialogar diante de um mal-entendido que revelamos a profundidade da nossa fé. A presença de Deus se manifesta quando optamos por agir com mansidão, quando preferimos reconciliar ao invés de insistir no orgulho, quando damos espaço ao Espírito Santo para moldar nossas atitudes. Padre Alex sempre destaca que uma casa que deseja ser cheia da graça precisa também ser uma casa cheia de perdão, pois onde há perdão, há liberdade, e onde há liberdade, Deus age com poder. Ao praticarmos diariamente gestos de compreensão e acolhimento, vamos construindo uma atmosfera onde a paz de Cristo não é apenas um conceito, mas uma realidade vivida. E essa paz, cultivada com carinho e perseverança, transforma o lar em um verdadeiro oásis espiritual,
capaz de fortalecer cada pessoa que nele habita e de irradiar luz para todos que se aproximam. Ao caminharmos na construção de um lar verdadeiramente cristão, percebemos que cada desafio enfrentado em família pode se transformar em uma oportunidade de aprofundar nossa confiança em Deus. Padre Alex Nogueira nos lembra que o ambiente doméstico é, antes de tudo, um lugar de aprendizado espiritual, onde somos moldados pelo amor divino através das situações cotidianas, muitas vezes os conflitos, as preocupações e até mesmo os momentos de silêncio podem carregar em si uma grande riqueza espiritual, desde que saibamos acolhê-los com fé. Quando entregamos a Deus as dificuldades que surgem dentro de casa, abrimos espaço para que Ele nos ensine a agir com sabedoria e maturidade, a paciência diante das imperfeições do outro, a serenidade diante das tensões diárias e a disposição de recomeçar, sempre que necessário, são atitudes que revelam um coração moldado pelo Espírito Santo. Padre Alex nos recorda que o lar é também um lugar onde exercitamos a humildade, compreendendo que todos estamos em processo de crescimento e que o amor exige constância. Quando assumimos essa postura de entrega e confiança, a casa se torna um solo fértil, onde a graça de Deus floresce e transforma não apenas as circunstâncias, mas também o coração de cada membro da família. Dessa forma, o lar deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um ambiente de santificação contínua, onde a presença de Deus se faz sentir nos detalhes mais simples da rotina. Ao chegarmos a um entendimento mais profundo sobre o papel espiritual do nosso lar, percebemos que ele não é apenas o lugar onde descansamos, mas o espaço onde Deus deseja realizar uma obra contínua de transformação. Padre Alex Nogueira nos ensina que a casa cristã deve ser um território consagrado, onde cada gesto, cada palavra e cada escolha revela a presença amorosa de Deus. Isso significa que precisamos estar atentos não apenas aos grandes desafios, mas também aos pequenos detalhes do cotidiano, pois é neles que muitas vezes Deus fala ao nosso coração. Um ambiente onde reina o amor. O respeito e a oração se torna naturalmente um refúgio para todos que nele vivem. Contudo, manter essa atmosfera requer dedicação e vigilância. Em meio às correrias da vida moderna, é fácil permitir que o estresse, a impaciência e o desânimo tomem espaço dentro de casa, enfraquecendo a paz que Deus deseja estabelecer. Padre Alex nos lembra que é justamente nesses momentos que somos convidados a renovar nossa fé e a entregar a Deus tudo aquilo que pesa em nosso coração. Quando fazemos da oração um hábito, transformamos nossa casa em um espaço onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, guiando nossas decisões e fortalecendo nossos relacionamentos. Assim, cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento e cada alegria um motivo de gratidão. Dessa forma, o lar passa a ser um verdadeiro santuário, onde a presença de Deus é não apenas sentida, mas vivida em cada detalhe do dia a dia. Ao refletirmos sobre a construção de um lar centrado em Deus, percebemos que essa é uma missão que exige perseverança e um coração inteiramente aberto à ação divina.
Padre Alex Nogueira nos lembra que, mais do que qualquer objeto ou prática isolada, o que realmente fortalece a espiritualidade de uma casa é a disposição constante de seus moradores em viver segundo o Evangelho. Isso significa que cada pessoa dentro do lar tem um papel essencial na criação dessa atmosfera de fé, e que a transformação não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de pequenas atitudes diárias, quando cultivamos a gratidão, mesmo diante de situações difíceis. Estamos permitindo que a luz de Deus ilumine nossa visão quando escolhemos perdoar, mesmo quando o orgulho nos chama para o contrário. Estamos dando espaço para que a graça divina realize sua obra, e quando nos esforçamos para manter a paz, mesmo nos momentos de tensão, estamos respondendo ao convite de Cristo para sermos instrumentos de reconciliação. Padre Alex recorda que uma casa onde o amor é vivido de forma concreta se torna um reflexo da própria família de Nazaré, onde Jesus, Maria e José viveram em simplicidade, respeito e profunda união com Deus. Essa é a inspiração que deve guiar cada lar cristão, construir um ambiente onde o amor não seja apenas um sentimento, mas uma decisão renovada diariamente. Quando fazemos isso, nossa casa se torna um lugar onde Deus pode agir com liberdade, transformando corações, fortalecendo relacionamentos e conduzindo cada pessoa ao caminho da verdadeira paz. Ao entendermos que a família é um presente de Deus, fica claro que o lar precisa ser cultivado como um solo sagrado, onde o amor divino pode crescer e florescer. Padre Alex Nogueira nos ensina que, mesmo nos momentos em que a rotina parece pesada ou quando os conflitos se tornam mais frequentes, é possível encontrar no próprio Evangelho a força necessária para transformar a atmosfera da casa. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a deixamos entrar em nossa vida diária, ela ilumina nossos pensamentos, suaviza nossos sentimentos e fortalece nossas ações. Muitas vezes, um simples gesto de escuta atenta, uma palavra dita com bondade ou uma atitude de perdão silencioso pode mudar completamente o clima ao nosso redor. Padre Alex nos lembra que cada membro da família é chamado a ser sinal de Cristo dentro de casa. E isso acontece quando escolhemos agir com delicadeza, mesmo quando seria mais fácil reagir com impaciência. Os lares que se deixam conduzir por essa lógica do amor tornam-se espaços de acolhimento e cura, onde cada pessoa se sente valorizada e protegida. A presença de Deus se manifesta não apenas através da oração, mas também na forma como tratamos uns aos outros, no modo como enfrentamos dificuldades, principalmente na capacidade de recomeçar sempre que necessário. Assim, o lar se transforma em um lugar de encontro com Deus, onde a fé se torna prática e o cotidiano se enche de significado. Ao aprofundarmos a compreensão de que nossa casa é um espaço onde Deus deseja manifestar sua presença, percebemos que a forma como conduzimos nossas emoções e atitudes dentro do lar tem um impacto profundo na atmosfera espiritual que criamos. Padre Alex Nogueira nos lembra que, muitas vezes, o inimigo não precisa de grandes brechas para tentar semear a discórdia. Basta um momento de impaciência, uma palavra dita com irritação
ou a falta de diálogo, para que o ambiente seja afetado. Por isso, o cuidado com o coração torna-se essencial quando escolhemos cultivar a serenidade, mesmo diante das contrariedades. Estamos abrindo espaço para que a paz de Cristo reine em nossa casa. Quando exercitamos a empatia, colocando-nos no lugar do outro antes de reagirmos, estamos permitindo que a graça de Deus toque nossos relacionamentos. Padre Alex insiste que é no cotidiano, nas coisas simples e repetitivas, que a santidade se constrói. É no modo como lidamos com os desafios diários, desde um mal-entendido até uma necessidade prática, que mostramos nossa maturidade espiritual. Ao buscar a orientação de Deus em cada situação, nossa casa se torna um ambiente onde a presença do Espírito Santo é percebida não apenas através da oração, mas também através das atitudes concretas de cada membro da família. Assim, o lar se transforma em um verdadeiro refúgio espiritual, onde a graça de Deus encontra espaço para agir de maneira profunda e constante. À medida que avançamos na construção de um lar cheio da presença de Deus, percebemos que a forma como administramos o tempo e os ritmos da vida familiar influencia profundamente o clima espiritual da casa. Padre Alex Nogueira nos ensina que o lar cristão precisa de momentos de pausa, silenciosos e simples, onde cada pessoa possa respirar, refletir e se reencontrar com Deus. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde tudo acontece depressa e onde muitas vezes carregamos para dentro de casa as pressões, as preocupações e o cansaço do mundo exterior. Quando isso acontece, a casa deixa de ser um local de descanso e pode se tornar um espaço de tensão. Por isso, é essencial criar um ambiente onde o silêncio tenha lugar, onde a escuta interna possa acontecer e onde o Espírito Santo encontre espaço para falar ao coração. Pequenos momentos de oração pessoal, instantes de contemplação ou até mesmo uma simples pausa para agradecer o dia podem fazer uma enorme diferença na atmosfera familiar. Padre Alex destaca que, quando a família aprende a valorizar esses momentos de quietude, ela se fortalece espiritualmente, pois é no silêncio que Deus muitas vezes revela sua vontade, cura feridas internas e renova as forças. Assim, a casa se torna não apenas um abrigo físico, mas também um território de descanso espiritual, onde cada membro encontra equilíbrio, paz e a certeza de que Deus guia cada passo do caminho.